Talvez a gente agradece o convite para poder estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre um tema, na verdade, o mês de outubro é o mês espírita do DF, e a FEDEF pediu para as casas falarem sobre o livro A Gênese, que está fazendo neste mês 150 anos. E quando Marilene me fez o convite, eu imediatamente pensei, capítulo 18 de A Gênese, Sinais dos Tempos, Transição Planetária. Foi o último capítulo que Kardec escreveu, do último livro que ele escreveu. Sinal dos Tempos, falando sobre a transição planetária que nós estamos vivendo agora. Só que eu já fiz muitas palestras sobre o capítulo 18. E fiquei pensando, tá bom, mês espírita, Gênese, transição planetária, capítulo 18, mas eu pensei, eu quero algo mais. Porque transição planetária a gente ouviu muito falar, mas será que tem algo de diferente? O título da palestra é isso: O Mundo de Regeneração segundo Jesus. Os espíritos já nos falaram sobre o mundo de regeneração. Muitos espíritos. A espiritualidade nos diz que, na verdade, através de uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, de 2010, no fechamento do Congresso Espírita Nacional, através de Divaldo, ele falou que o movimento de transição havia se iniciado em 2010. E nós sabemos, através de Humberto de Campos, Emmanuel e Joana, que entre o ano de 2054 e 2057 estará se iniciando o mundo de regeneração. Mas não é para a gente pensar, quer dizer que a partir de metade desse século vai estar tudo bom. Não, é o início. É a mesma coisa que a gente comparar o mundo de 5.000 anos atrás, que já era o mundo de provas e expiações, com o mundo de hoje, que continua sendo o mundo de provas e expiações. Vai ser o início. Jesus, quando ele é preso, após a última ceia, ele, após ser levado aos judeus, ele é levado a Pilatos, e Pilatos o interroga. E Pilatos faz uma pergunta para ele, está no Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36, ele pergunta: Tu és rei? E Jesus faz duas colocações. A primeira todo mundo conhece, a segunda escapa aos olhares mais atentos. A primeira ele responde, todo mundo conhece. Tu és rei? E ele diz: Sou, mas meu reino não é deste mundo. Todo mundo conhece essa passagem. Mas ele continua, o versículo continua. Ele diz: se eu fosse rei deste mundo, eu não estaria sendo preso por você. Ok. Mais importante é o que ele fala no final, como ele termina a sentença dele. Ele diz: no entanto, por ora, meu reino não é daqui. Então ele queria dizer que um dia o reino de Deus, ou o reino dos céus, que na verdade reino de Deus ou reino dos céus são três conotações teológicas diferentes, mas o reino físico, ele diz, no entanto, não é por agora, querendo dizer que um dia seria. Só para relembrar, são três contextos de reino de Deus e o reino dos céus. O mundo espiritual, para onde nós vamos, e os judeus acreditavam na vida eterna. O outro reino de Deus, o reino dos céus, é o reino dentro de nós, que nós vivenciamos dentro de nós. E o terceiro é o reino físico, aqui, mas que ainda naquela época não era. Que legal. Mas será que ele falou alguma coisa sobre como seria quando houvesse esse reino? Sim, ele disse. Na verdade, nós vamos ver, a pergunta 625 é uma pergunta muito famosa no Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar: quem é o guia e modelo da humanidade? E eles respondem: vede Jesus. Então Jesus é o guia e modelo da humanidade. A maioria das pessoas não continua lendo o resto das perguntas. Na pergunta 627, Kardec faz uma pergunta assim: ué, mas se Jesus é o guia e modelo da humanidade, se ele já trouxe tudo, para que o ensino de vocês? Qual a participação de vocês? E eles respondem:
Nós estamos encarregados de instaurar na terra o reino que Jesus pregou. Se a gente for estudar mais um pouquinho, a gente vai ver neste livro, Primícias do Reino. É um livro espetacular, de Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Comprem, leiam. A única comparação que eu posso dar deste livro é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que eu até peguei emprestado ali em cima, Primícias do Reino. Para a gente conhecer as coisas, a gente tem que pegar os detalhes. Eu costumo dizer que conhecimento é um grande quebra-cabeça. Você pega uma pecinha aqui, pega outra pecinha ali e vai juntando. No prefácio deste livro, o que são as Primícias do Reino? Assim como Boa Nova, narram episódios do Novo Testamento como os Espíritos sabem. Então é muito interessante. Ele narra várias passagens do Novo Testamento como eles conhecem. Então eles esclarecem várias passagens do Novo Testamento. Mas no prefácio, Amélia Rodrigues diz o seguinte: o título do livro é Primícias do Reino, ou seja, algo que está se iniciando, está ainda no início. E ela diz o seguinte: as primícias daquele reino, ou seja, as primícias do reino que Jesus pregou, que virá. Este livro é da metade do século passado, que virá, tendo em vista o atual declínio de César. Esse livro, se eu não me engano, é de 1967. Eu estou confirmando. 1967. Primícias daquele reino que Jesus pregou, que virá, tendo em vista o atual declínio de César, conquanto o brilho das suas últimas luzes. Reino cuja fundação há 2000 anos ele veio lançar no sofrido solo moral do planeta. Então nós vamos ver os Espíritos dizendo, no livro dos Espíritos, neste livro. E Jesus disse que o reino físico ainda não era daquele tempo, mas que viria, e que eles estão confirmando. Os Espíritos estão dizendo que a doutrina dos Espíritos veio para instaurar na Terra o reino de Deus, o reino dos céus. Isso em 1857. Em 1967, Amélia Rodrigues está dizendo, virá, tendo em vista o atual declínio de César. Então a gente está falando 22 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. E Jesus? Será que Jesus falou alguma coisa no seu tempo sobre esse reino que nós vamos ver bem no final da nossa existência? Visto a maioria da idade aqui, a gente vai estar meio ali já, quase lá do outro lado, mas vamos estar aqui, muitos de nós ainda. A maioria. A maioria. Roteiro de Jesus. Este livro, assim como Boa Nova, assim como Primícias do Reino, assim como Jesus no Lar, deveria ser o nosso livro de cabeceira. No roteiro de Jesus, um irmão nosso, ele fez uma compilação de todas as obras de Humberto de Campos, excetuando Boa Nova, que trouxessem passagens evangélicas. E compilou em um livro, no roteiro de Jesus. Capítulo 34 deste livro é um texto, na verdade, do livro Cartas e Crônicas. Está no capítulo 5 do livro Cartas e Crônicas, mas neste livro, capítulo 34. Eu não vou ler ele todo, vou ler uma passagem curta. Então narra passagens da vida de Jesus. E Humberto de Campos nos conta. Na tosca residência de Arão, o curtidor, ou seja, alguém que trabalhava com couro, dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó: o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos
andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido, arredadas da memória, quais pesadelos que o dia relega aos precipícios da noite. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando necessário se lhes faça preciso. A seara de um lavrador produzirá o bastante para o lavrador, que não conseguiu as oportunidades da sementeira. E o teto de um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio para o peregrino sequioso de afeto, sem que a ideia do mal lhes visite a cabeça. A viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento, porquanto a morte nada mais será que anticâmara da união no amor perpétuo que clareia o sem fim. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas sim o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e de servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum nos moldes da consciência reta, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. A mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, a que devemos, originariamente, todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra, e as crianças serão consideradas por depósitos de Deus. A dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins, e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, uma vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra, que o Todo Misericordioso lhes entregou. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais interesses de um mundo só. Este é o mundo de regeneração que Jesus nos diz. Este é o reino de Deus na terra, físico. É este reinado que os Espíritos disseram que vieram construir. É este reinado que a Amélia Rodrigues nos disse que vai surgir. Este reinado nós espíritas chamamos de mundo de regeneração. Não existe na literatura espírita, até onde eu conheça, uma descrição de um mundo de regeneração melhor do que essa. Eles nos dizem que a expiação não mais haverá, haverá ainda a prova.
Eles nos dizem que será um mundo de refazimento de fôlego, de retomada, para novos caminhares. Eles nos dizem sim que o egoísmo, devagar, lentamente, deixará de existir. Mas eles não nos dizem muito mais coisas. Eles nos dizem quando irá ocorrer. Dizem que não é que o bem suplantará o mal. Esta é uma visão equivocada de muitos espíritas. Porque o progresso não dá saltos. No mundo de provas e expiações, o mal suplanta o bem. No mundo de regeneração, o bem se iguala ao mal, mas o mal não tem a força e a potência como nós o vemos hoje. Portanto, sim, haverá o mal, mas não desta forma que a gente olha e se choca. E ficamos assombrados no que o ser humano é capaz. Este mal não existirá mais. É um mal leve. É o mal da novela das 6. Eu não assisto novela, mas eu acho que é o mal de água com açúcar. Mas vai existir ainda. Aí sim, depois, daqui a muitos milênios, nos mundos ditosos ou felizes, o bem suplanta o mal. Aí sim. Nós sabemos que espíritos, através do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, há muito já vem encarnando em nosso planeta, tendo uma transformação de seu perispírito para estar entre nós, para ajudar na construção desse reino. Esse é o mundo de regeneração que Jesus disse que vai ocorrer. Curiosamente, ele calha muito com algumas profecias sobre o Messias dos judeus, em que dizem que as armas serão usadas para arar a terra, que o leão se deitará ao lado do cordeiro e viverão todos em paz, o mais fraco e o mais forte. Aqui Jesus está dizendo que todos terão o mesmo foco, a mesma missão, o mesmo objetivo, e que se acaso nós vemos alguém que não está bem, nós vamos socorrer. Esse é o mundo de regeneração. A pergunta que nós devemos nos fazer é o que nós estamos fazendo para que esse mundo de regeneração se faça presente. Essa é a pergunta. Resposta da pergunta 932. Pergunta e resposta da 932 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar por que os maus triunfam sempre? E a resposta dos Espíritos dizem, porque os bons são tímidos. Foi algo que eu nunca consegui entender muito bem. Mas é porque os maus conseguem fazer mais barulho do que os bons. Como é que alguém que é bom pode fazer barulho? Não precisa fazer barulho. Tem que dar exemplo. Tem que dar exemplo. Será que eu sou espírita? Será que eu sou cristão? Será que eu tenho feito algo para que esse mundo de regeneração se faça fisicamente presente no planeta? Como nós agimos nas nossas vidas, queridos? Quem nós somos lá fora, no mundo que nos aguarda? Vamos ver esse momento que a gente está vivendo? Momentos bem interessantes. Semana passada foi uma semana interessante, por causa das eleições. Daqui a pouco teremos segundo turno. É um momento muito interessante. Como que nós agimos na semana passada, nas semanas que antecederam as eleições? Qual foi a minha contribuição de paz nesse movimento de desarmonia do nosso país? Eu contribuí? Será que nós espíritas sabemos mais do que as outras pessoas? E é interessante que nós espíritas, nós somos tímidos até nisso, né? A gente tem vergonha de dizer que sabe. Sim. Nós sabemos mais do que as outras pessoas das outras religiões. Sim, sabemos. É óbvio que nós sabemos.
O Espiritismo veio responder a maior pergunta da história da humanidade, que a maioria das outras religiões não conseguem responder, nem os filósofos, os pensadores de toda a história da humanidade até hoje. Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por que nós estamos aqui? E a pergunta fundamental, que em teologia é conhecido como teodiceia, justiça de Deus. A resposta do por que coisas boas acontecem a pessoas ruins e por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Esse é o grande enigma da humanidade. Porque se Deus existe e Deus é justo, cadê a justiça de Deus? Nós temos essa resposta. A despeito das outras religiões que são reencarnacionistas, elas não detêm as respostas que nós detemos. Nós conhecemos a pluralidade dos mundos habitados, nós sabemos sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Será que sabemos? Pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos? Com a mesma resposta? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nós sabemos isso. Nós sabemos para onde nós vamos. E para que acho que vai no nosso lar, a aurora nova? Mais ou menos, hein? Será que a gente vai passar... Será que a gente vai fazer um estágio, um leve estágio, onde Jesus dizia que vai haver pranto e ranger de dentes, e que nós espíritas chamamos de umbral? Pessoal, eu digo para vocês, passar uma semana no umbral é muito tempo. Uma semana no umbral é muito tempo. Mas será que a gente vai passar lá? Não sei. Pergunte para você mesmo. Você é espírita? Você conhece sobre o espiritismo? Que bom! Então você tem conhecimento? Que legal! Como você usa? Na sua vida em comum lá fora, você age igual a todo mundo? Mas então tem algum problema. Porque se lá fora, na minha vida comum com as outras pessoas, eu que tenho mais conhecimento do que as outras, isso é um fato, eu estou agindo igual a todo mundo, mas será que era para eu agir assim? Como foi meu comportamento na semana passada, nas 2 últimas semanas, principalmente na semana passada antes das eleições? Como eu me comportei? Na comunhão espírita, houve uma mensagem no meu grupo mediúnico de um espírito. Ele veio e disse. Mais tarde eu repeti essa fala na irradiação, inclusive postei no meu Facebook. Ele disse o seguinte: de vocês espíritas nós necessitamos do concurso da água, porque do concurso da lenha seca sendo atirada ao fogo já temos o suficiente. Nós somos espíritas? Nós nos comportamos como espíritas? O que eu tenho feito para fazer com que esse mundo de regeneração, que tanto se fala, seja logo instaurado? Qual está sendo a minha força de trabalho? Como que eu estou sendo copartícipe deste mundo de regeneração? Ah, eu sou espírita. Desculpa, não me diz nada. Nada. Não me diz nada. Ah, porque eu trabalho na casa, eu faço palestra e eu dou aula. Não está me dizendo nada. Essa palestra que eu estou fazendo agora, essa, é a minha palestra espírita de número 155 deste ano de 2018. Sabe o que isso diz para mim? Nada. Porque fazer palestra, desculpe, é fácil. Difícil é quê? É ser lá fora o que eu prego aqui. É ser espírita, ser cristão. Porque senão é letra morta. Se eu venho aqui a esta casa, eu tenho o costume de ver esta casa
tal dia da semana para assistir palestra, tomar passe, e depois eu vou embora como se nada tivesse acontecido. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes. Está na hora da gente acordar. Nas nossas outras vivências, não tinha problema. Teologicamente falando, eu falo isso com conhecimento de causa, era a religião da preguiça. Todas as religiões da história da humanidade, em sua maioria esmagadora, era a religião da preguiça. O que é a religião da preguiça? Você compra a Deus. Você vai na missa, se confessa, teu pecado é perdoado. Você paga, seu pecado é perdoado. Você prega indulgência, seu pecado é perdoado. Você faz um sacrifício, como antigamente era feito, de um animal ou de um alimento, teu pecado era perdoado. Religião da preguiça. O que hoje em dia nós estamos pregando? Então, não vai dar mais para barganhar com Deus. Lamentamos. Vai ser o que você pensa, o que você fala, o que você acha que vai determinar para onde você vai quando esta vida física terminar, e que vai determinar como será a sua próxima vida física. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 47. Aquele que fizer coisas dignas de açoite e não souber, com poucos açoites será castigado. Mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Hoje é dia 10. Estamos em outubro? Meu Deus! Estamos no dia 10 de outubro de 2018. Mais um ano está se findando. Quem sou eu lá fora? Porque Jesus está dizendo como vai ser o mundo de regeneração. Eu posso dizer que eu sou um discípulo do Cristo? Queridos, durante toda a história da humanidade, ter um título de religião, isso qualquer um tem. Se você for no shopping fazer uma pesquisa de campo, 90% das pessoas têm religião. Ah, eu tenho essa religião, eu tenho. Ah, que bacana. E a tua religiosidade? Mas o que é isso? É o que você faz com que a tua religião prega. Será que a gente já está fazendo isso? Ou será que ainda não? Será que nós continuamos no movimento mecânico de outras vidas? De ir para a igreja, assistir a missa, pegar a hóstia, se confessar e ir para casa achando que está tudo bem? Como em outras vidas. E ouvir a pregação do pastor, se batizar, ter os pecados perdoados e seguir? Será que a gente ainda está nesse movimento? Ah, eu sou espírita, eu vou assistir palestra, vou tomar passe. Você só mudou o nome. Missa, hóstia, confissão. Agora, eu estava conversando com uma pessoa agora na comunhão espírita. Aí vem aqui para assistir palestra, tomar passe. Eu preciso dar uma limpada. São as nossas atitudes que nos limpam. Senão você vai tomar passe a vida inteira. Eu conheço pessoas que tomam passe 7 dias por semana. Eu olho para a pessoa e falo, meu Deus do céu, mas não aprende nada. Mas pode tomar passe o dia inteiro. Continua buscando o exterior em vez de buscar o interior. Como é que nós agimos na semana passada? Sabe o que é mais curioso? Eu vim dar palestra aqui, eu não sei quando, não sei qual foi o dia, eu não sei de nada, mas eu me lembro que foi logo depois da greve da gasolina, eu me lembro. E a fala está sendo basicamente a mesma. Como que eu agi na semana passada? Eu agi como cristão? Eu fiz o meu papel de apaziguador, sem discussão, sem contenda, sem violência, sem imputar a minha verdade para o próximo? Isso é ser cristão. Desculpa, hashtag pronto, falei. Isso é ser cristão. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 31. Seguireis o que eu falo, e assim conhecerão vocês por serem meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O Espiritismo traz essa verdade. Que bom, só vai saber se a gente está seguindo. Queridos, conhecimento aqui não tem valia de nada. O conhecimento só tem valia aqui. Quando eu começo a pensar, falar e agir com o coração, com o amor, aí eu estou no caminho certo. Se lá fora eu me comporto como qualquer outra pessoa, em qualquer situação da vida,
tem que parar e me perguntar para que o Espiritismo está servindo na minha vida. Ou será que a gente está aqui só para ganhar? Como a gente fazia nas outras religiões. Não, vou lá para tomar um passo, para me limpar. Ah, você está botando na mão dos espíritos, o papel caberia a você. Porque se eles precisam te limpar, entre aspas, é porque você se sujou. Através do teu pensamento, da tua atitude e do teu falar. É o teu padrão vibratório que determina onde você vai estar. Então, se você vai estar aqui, você não precisa tomar passe. Queridos, aqui nós estamos recebendo passe. Aqui. Onde é que é a sala de passe, Marilene? Aí atrás de você, essa porta aí. Vocês acham que os espíritos só estão aqui? E aqui é o quê? O Deus dará? Aqui é qualquer coisa? Pessoal, esse ambiente, horas antes de nós chegarmos, ele já foi preparado pela espiritualidade. E depois pela Marilene, para o pessoal. Horas antes. Aqui nós já estamos sendo cuidados. Não é ruim tomar um passe, mas a pergunta é, o que eu posso fazer para tomar menos? A responsabilidade é minha ou é dos espíritos? De cuidar de mim mesmo? De quem é a responsabilidade, pessoal? A nossa vida pertence a quem? Ou não sei de vocês, a minha pertence a mim, eu não deixo estar na mão de ninguém. Esse mundo de regeneração já está vindo. E é normal, quando essa água cristalina entra, a lama vai se movendo, é normal. Precisamos estar serenos perante o quê? Todos os movimentos da vida. Simples assim? É. Vamos supor o máximo que acontece. O mundo acaba. Os doidinhos lá de cima explodem tudo, o mundo acaba. Nunca morreu antes? Mas o mundo acabou. Aí só existe a Terra no universo. O que a gente tem que fazer? Se perguntar se está fazendo o nosso papel para fazer com que esse mundo se torne melhor. Porque se eu não estou fazendo nada para tornar o meu mundo melhor, o mundo que eu vivo, começando em casa, não é começando sendo espírita não, pessoal. A gente pode fazer o exercício reverso, sabe o que é? Vou explicar para vocês. A gente precisa começar a se comportar em casa como se comporta aqui. O mundo de regeneração vem rápido. Eu preciso ser cristão em casa. Eu preciso ser espírita em casa. Eu preciso falar calmo em casa. É em casa que eu preciso falar, bom dia, meu irmão, bom dia, meu querido. Que a paz do Cristo esteja contigo. É assim que a gente se trata? E você está esperando o que do mundo? Se você mesmo não está fazendo a sua parte, o que você está esperando do mundo? O mundo de regeneração está vindo. E eu costumo dizer para as pessoas, não pensa que vai virar Disney. Não vai virar Disney. Mas vai estar melhor. E eu falo assim, em relação a essa vida, não me... Agora, e eu como costumo dizer, mas a próxima vai ser legal. A próxima vai ser top. E essa? É o finalzinho. Essa reencarnação, queridos, provavelmente para a maioria de nós, eu vejo muito espírita falando, sabe o quê? Porque na época de Jesus que nós estivemos lá, eu falo assim, eu fico assim, meu Deus, isso é uma impossibilidade matemática mesmo. É uma impossibilidade matemática que os espíritas estivessem na época de Jesus. Porque Jesus pregou para meia dúzia de gato pingado. Espíritas, nós somos dezenas de milhões. Na Palestina como um todo, na época de Jesus, existia 1 milhão de judeus. Jesus pregou para algumas dezenas de milhares. Nós somos milhões de espíritas. E eu vejo os espíritas dizendo isso, porque nós estivemos lá com Jesus no Sermão do Monte. Só se foi um espírito. Tá, espírito. Aí pode ser. Não sei se a gente esteve lá. Na verdade, para ser bem sincero, a maioria das pessoas que eu conheço não estava lá não. Mas essa vida, provavelmente, é a existência mais importante de todas as nossas reencarnações.
Porque nós estamos presentes no movimento de transição planetária. E nós somos espíritas. E aí a responsabilidade duplica. Porque nós temos um conhecimento que as outras pessoas não têm. E o que é mesmo que a gente está fazendo com esse conhecimento? Alguém pode me dar um exemplo do que a gente está fazendo? Mas, por favor, não fala isso assim. Ah, porque a gente vai lá no lar, a gente cuida... Não, não é isso. A gente tem o bazar... Não. Não. Como que nós nos comportamos em casa? O que eu faço para tornar o micro-universo que eu vivo melhor? Como eu trato a minha esposa? Como eu trato meu esposo? Como eu trato aqueles meus pais que já estão meio gaga, eu já não tenho muita paciência? Como eu trato aquele filho rebelde? Mas o exemplo é ali. Não adianta estar todo dia aqui, não. É lá. Aqui a gente aprende para ela botar na prática. Se você não está botando na prática, talvez precise ficar mais lá e menos aqui. Outro dia uma irmã veio falar comigo na minha reunião mediúnica de segunda-feira, falou: eu não vou poder ir, porque eu vou viajar, vou passar 2 semanas fora, e na minha casa nós estamos passando por um momento conturbado. A reunião era segunda, ela falou: só vou viajar na quinta, mas eu preciso ficar com os meus filhos, a situação também é complexa. Eu falei, aí ela falou: eu não sei o que fazer. Eu falei: está em dúvida de onde você deve ficar? Fique em casa. Vá ser cristã. Vá ser uma verdadeira espírita. Vai colocar o seu lar em harmonia. Porque não adianta você vir para cá e lá está bagunçado. Fique lá. É isso mesmo. Quando você voltar, daqui a 2 ou 3 semanas ela volta, volte para a nossa reunião, se refaça. Mas agora, nesse momento que você está preso a viajar e que a coisa não está boa, você vai estar aqui. Não, esteja lá. Às vezes a gente fala: não, porque os espíritos... Sim, a tua casa como é que está? Como é que está o teu lar interno? Como é que está onde você habita? Outro dia, eu já até... Vai até que horas a palestra? 10h30? Vai até às 9? Esse é o problema do Jack, tadinho do Jack. Mas ele é um bom rapaz, ele é uma boa pessoa. Outro dia eu estava na comunhão, não sei se eu contei essa história aqui já. E aí, eu soube de uma história que um adolescente foi falar com os pais. E eu não vou botar sexo para não... Então um adolescente, menino ou menina, foi falar com o pai ou com a mãe e falou assim: te vi lá na comunhão trabalhando. Aí o pai ou a mãe respondeu para o filho ou para a filha: nossa, que bacana, por que você não foi falar comigo? Não, fiquei olhando de longe. Ah, que legal. E depois, não, depois vim para casa. E aí aquele menino ou aquela menina falou assim: que pena. E aí o pai ou a mãe responde: que pena o quê? Que pena que você não age aqui em casa como você age lá na comunhão espírita. A gente tem feito a nossa parte para que esse mundo de regeneração que Jesus está aguardando há 2000 anos, ele está aguardando esse movimento há 2000 anos. No livro A Gênese, quando ele é publicado, o último livro de Kardec, 1868, eles vão nos dizer, no último capítulo, que o movimento para que a transição planetária se iniciasse, naquela época já havia se iniciado, ou seja, eles já haviam iniciado os movimentos para que agora estivéssemos na transição planetária. Mas a gente está esperando de mão beijada? Ou eu estou fazendo alguma coisa? Eu tenho um problema, porque eu nunca sei o que eu ouvi aonde, mas foi aqui que falou sobre... Não foi aqui não, já foi em outro lugar. É o Jack, é assim, ele meio fora da casinha. Se eu não me comporto como um discípulo do Cristo, como um espírita, como um cristão, minimamente perante as outras pessoas, eu sou igual. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 32 e 33. Basicamente a mesma passagem que está lá no Evangelho segundo Mateus, é o Sermão do Monte. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 46 e 47. Mas em Lucas ele está mais apropriado. Ele fala o seguinte: é um judeu falando para judeus. Jesus era um judeu. E ele está pregando para judeus, falando o Sermão do Monte. E ele fala assim: e os judeus, eles se consideravam o povo eleito, o povo escolhido por Deus, como eles se consideram até hoje. Emmanuel vai nos dizer no livro A Caminho da Luz que a raça israelita foi exilada de Capela exatamente pelo orgulho de raça, pelo orgulho da religião. E na época de Jesus não era diferente.
Mas Jesus chama a atenção daquelas pessoas. Eles eram o único povo monoteísta da época. Eles eram considerados escolhidos de Deus. E ele fala assim, escuta aqui, se você agir igual a todo mundo, se você agir igual aos pagãos, os publicanos, os pecadores, o que demais você está fazendo? Talvez ele pudesse estar aqui agora, no meu lugar, e dizendo exatamente estas palavras para a gente. Vocês são espíritas? Vocês têm todo esse conhecimento que a gente deu para vocês? Que tal começar a usar? Que tal ser cristão? Quer mesmo esse mundo de regeneração? Nós queremos mesmo? Mas a gente está esperando assim? Vem, de mão beijada? O mundo de regeneração, pessoal, começa em casa. É em casa que começa. No meu micro-universo, eu transformo em um mundo de regeneração. Eu transformo em um mundo melhor o lugar onde eu vivo. O lugar onde eu trabalho. O lugar onde eu convivo com as pessoas. É nós sermos diferentes pelas nossas atitudes, pelo nosso falar. Porque se eu estiver agindo igual a todo mundo, gente, a gente precisa rever a nossa conduta urgente. Porque vão cobrar isso da gente. Vão colocar um espírita e vão colocar um católico e um evangélico. Ele vai falar assim, escuta, eles não sabiam sobre a reencarnação, eles não sabiam sobre a comunicação com os espíritos, eles não tinham os livros que vocês têm, por que vocês igual a eles? A gente tem agido igual a todo mundo? Não que a gente seja especial, não é isso não, mas é que a gente detém um conhecimento que eles não detêm. Mas a gente tem se comportado dessa forma. O monte de regeneração está aqui, daqui a 30 anos. O que vai acontecer até lá? Vai acontecer muita coisa. Vai acontecer bastante coisa. Mas o que eu posso fazer para ser um foco de luz? Porque de trevas, o planeta ainda está cheio. Tenhamos certeza disso. Mas será que eu tenho espalhado luz? Ou eu tenho feito forças com as trevas? Não, eu sou espírita, eu não faço mal não. Eu vou te explicar o que é fazer mal. É assim. É você estar vendo TV e você sabe que aquela pessoa que cometeu aquele erro e tal foi preso. Aí você fala, bem feito. E aí você fala com os amigos e começa a comentar, bem feito, tomara que ele fique preso para o resto da vida, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Adivinha com quem você está fazendo força, com onde você está somando forças? Você acha que você está formando forças com a luz ou com as trevas? Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. É Jesus dizendo. Mas mais sério o que ele fala no versículo 36 e 37. Porque de toda palavra ociosa que o homem disser, ele terá de dar conta no dia do juízo. E por sua palavra ele será condenado, ou por sua palavra ele será justificado. Como está sendo o nosso falar? Gente, formar força com a sombra é mole. Essa é a parte fácil. Quando você fala mal de alguém, quando você pensa mal de alguém, adivinha o que você está fazendo? Lançando, André Luiz chama de dardos. Dardos energéticos, venenosos, para outra pessoa. Isso vem de Deus? Não, gente. Mousse de chocolate vem de Deus. Falar mal dos outros. Quem falou vem mesmo? Mousse, se for do biscoito mineiro, a receita é de Jesus. Gente, a gente tem que estar mais atento. Nós realmente precisamos estar atentos à nossa conduta. Não vamos ficar esperando a gente morrer para confrontar a nossa própria consciência. A espiritualidade nos diz que o que mais ocorre no momento do desencarne dos espíritas, nós, é o arrependimento. Porque a gente sabe e não faz. Não vai ser cobrado dos nossos irmãos
católicos, protestantes, evangélicos, conhecimentos que nós detemos, pessoal. Porque aquele que fizer coisas dignas de açoite, mas não souber, com poucos açoites será castigado. Dia 10 de outubro de 2018. Eu sei que toda semana vocês têm palestras aqui, mas eu estou deixando uma reflexão. Nesse movimento conturbado, planetário, não é do país, é planetário que estamos vivenciando, porque é uma transição, toda transição tem mudança. Você já viu, para quem já mudou de casa, você já viu uma mudança sem bagunça, sem sujeira, não dá. Você de repente se fala assim, meu Deus, quanta caixa! Começa a abrir, bota para fora. Ou antes de guardar as caixas, fala assim, eu acho que você não vai precisar na casa nova não, joga fora. Nós precisamos nos perguntar. Jesus está aqui dizendo, está aqui, gente, mundo de regeneração. Os Espíritos vieram nos dizer que eles estão incumbidos de instaurar esse reino de Deus, esse reino dos céus na terra. Introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. Universalidade dos ensinos dos Espíritos. Kardec vai discorrer sobre esse assunto. E ele vai dizer como ele fez a codificação. Vários médios de diversos diferentes. Ele fazia a pergunta. E vários médios de diversos lugares, por espíritos diferentes, mandavam a mesma resposta. Universalidade do ensino dos Espíritos. Os Espíritos estão nos dizendo. O mundo de regeneração vai vir. Os Espíritos estão nos dizendo que eles estão aqui, trouxeram a doutrina espírita para fazer com que esse movimento se dê de forma mais efetiva. Quem é o movimento espírita? Queridos, o movimento espírita sou eu, é ele, é ela, é ela. Cada um de nós que está aqui é o movimento espírita. A nossa responsabilidade é imensa. Nós precisamos ser aquela pessoa que na família, quando tem algum problema, eles vêm nos procurar. Nós precisamos ser aquela pessoa que no trabalho, quando surge alguma coisa, eles vêm conversar conosco. Nós precisamos, através das nossas atitudes, as pessoas falarem assim, nossa, eu não sei o que você é, mas quando eu estou com você, perto de você, eu me sinto tão bem. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, desculpa, mas qual é a tua religião? Você fala, espírita. Aí sabe o que as pessoas falam? Eu sabia. Eu posso conversar com você? Gente, isso é ser espírita. É através da atitude. É através da atitude. Se eu só estou detendo conhecimento, mas eu não estou colocando em prática lá fora, se eu não coloco em prática os ensinos de Jesus em casa, no trânsito, no trabalho, eu continuo na religião da preguiça. Eu não saio da minha zona de conforto. E o Cristo pede o quê? Escuta aqui, se você está fazendo igual a todo mundo, por que você acha que é importante ser judeu? Era a pergunta que ele fazia. E a pergunta que fica aqui é, nós temos feito algo de verdade, de coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Paulo se encontra com Cristo. Ele era foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Matou muitas pessoas, não só Estevão. As pessoas só prestam atenção em Estevão. Lê direito Paulo e Estevão. Ele matou muitas pessoas. Torturou tantas outras. Quando ele descobre que Jesus é o Messias, ele faz uma pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? Eu deixo para todos nós, e eu me incluo, hoje, essa reflexão. Vamos nos perguntar em casa, hoje mais tarde, na hora de dormir, faz uma prece. Imagina que o Cristo está na tua frente. E faz a pergunta. Senhor, o que queres que eu faça? O que será que Ele vai responder para você? Você sabe. Todos nós sabemos. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência, queridos. Resposta da pergunta 621. Quer ser feliz? Se aproxima dessas leis. Resposta da pergunta 614. Quanto mais você se aproximar das leis de Deus que estão dentro de você, na tua consciência, mais feliz você vai ser.
Resposta da pergunta 614. Quer ser feliz? Quer ter paz? Começa a indagar a você mesmo. Se hoje você pode deitar com a consciência tranquila de ter sido bom, correto, honesto, amável, que se você ao menos, hoje, se você ao menos se esforçou para ser melhor, ou se você só se deixou levar como uma folha ao vento pelos teus instintos mais primitivos, porque se a gente só está se deixando levar assim, eu faço a pergunta que o Cristo fez. Se você age igual aos pagãos, aos pecadores, que diferente você tem feito? Vamos nós, queridos, instaurar mundo de regeneração hoje, não precisa daqui a 30 anos, em casa. Em casa. Faça com que o seu lar, o seu trabalho, onde você estiver, onde você puder, onde você tiver força suficiente, seja um foco de luz. Fazer brilhar a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras. Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos nos lembrar disso. Fazei brilhar a vossa luz diante dos homens através das vossas boas obras. O Cristo pede o nosso concurso. Vamos aceitar o convite do Cristo e vamos começar hoje a melhorar o mundo que nós vivemos. Gratidão imensa pela atenção, gratidão pelo convite, Marilene. Eu agradeço imensamente a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e quem sabe no futuro possamos estar aqui novamente. Muita paz.